E aí, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Parabólica. Eu sou o Pedro Renault, professor. Hoje é sexta-feira, então é aula de Sociologia. A gente vai falar hoje sobre desigualdades sociais, tema recorrente em vários vestibulares. A gente vou passar para vocês fatores, causas, o que é e a visão de alguns sociólogos sobre a desigualdade social. Então é importante que vocês anotem tudo. Já se inscreve nesse canal maravilhoso, né, para acompanhar todas as novidades. No final do vídeo, se você achar que valeu a pena, você dá uma curtida aí para ajudar o canal sempre a crescer. Estamos aí agora já querendo bater a meta aí, chegar a 200 mil inscritos aqui no canal. Certo, gente? Vamos lá. Desigualdade social. Desigualdade social é um fator, a gente primeiro passa por essa introdução, que atinge hoje praticamente todos os países do mundo de alguma forma, certo? E os fatores que levam à desigualdade social estão principalmente ligados à desigualdade econômica. Aqueles que têm muito e aqueles que têm pouco. Mas assim, existem ainda ramificações, existem ainda debates sobre aqueles que têm pouco, aqueles que não têm nada, certo? Até mesmo, por isso que as pessoas às vezes ficam discutindo, até mesmo nos países escandinavos, onde o índice de desenvolvimento humano é alto, por exemplo, a Noruega, os países nórdicos, o norte europeu, eles também têm fatores de desigualdade social, tá? A gente às vezes acha que não, porque você vai para lá então é tudo perfeito, também tem. Talvez esses fatores sejam diferentes da nossa realidade, sejam fatores que a gente possa olhar lá e falar assim, nossa, isso não é desigualdade. Mas acreditem, existe desigualdade. E outra coisa importante para destacar sobre as desigualdades sociais é que desigualdade social não é uma cria do capitalismo. Não foi inventado dentro do modo de produção capitalista. Existia desigualdade em outros tempos históricos, em outros modos de produção, onde você tinha fatores de desigualdade. Vamos pensar, por exemplo, no modo de produção escravista. Pensa lá na Roma Antiga, sabe, que é muito importante, quando você tinha lá os nobres, você tinha lá os famosos patrícios, que dominavam aquela sociedade, os patrícios que compunham o Senado, e você tinha os plebeus, onde os patrícios eles não gostavam de dar direitos aos plebeus, os plebeus foram conquistando os direitos aos poucos, mas você já tinha fatores de desigualdade social. Você tem desigualdade social em sociedades, por exemplo, de castas, onde a origem define a sua posição social, independente do seu valor econômico, se essa casta consegue acumular um certo grau de riquezas, mas ainda assim para aquela sociedade ela não tem tantos valores. Numa sociedade estamental como é o feudalismo, basta ver aquela estratificação, aquela pirâmide social entre nobres, clero e camponeses, os servos. Então, não é do capitalismo a invenção da desigualdade social. Mas como é uma aula de sociologia e como a gente vive o sistema na maioria dos países, nós vivemos um capitalismo, a gente tem que debater pelo capitalismo, onde esses fatores eles existem e eles são bem evidentes para a gente. Um exemplo que eu dou para vocês é que lá no século XVIII, por exemplo, quando a gente está vivendo o período das luzes, né, o século das luzes, o iluminismo, né, o Rousseau lá no Contrato Social já afirmava, já alegava que a propriedade privada é a causa das desigualdades, é uma das causas das desigualdades, porque aqueles naquela sociedade que eles estão vivendo, que tem uma propriedade privada, que tem um meio às vezes de produção, eles acabam tendo mais do que todos os outros. Entenderam? Isso causa para ele desigualdade. Ele se opõe a outras ideias de Hobbes, principalmente ali do Locke, mas ele diz que isso causa desigualdades sociais. E não tem outra, tá, gente? O que causa de fato, pensando hoje, as desigualdades sociais são a má distribuição de renda, certo? A má distribuição dessas riquezas, que está ligada à má distribuição da terra, inclusive da terra para poder se alimentar. Nesse caso aí, a gente também pode falar da propriedade. A gente está falando também de fatores como a falta de acesso a recursos básicos de uma sociedade, a falta de investimentos em áreas sociais como saúde, educação, saneamento, cultura é importante. Quando você tem pouco investimento. Corrupção também
é um dos fatores que causa desigualdade social, é inegável isso. Então você tem vários fatores que faz uma parcela da população, que geralmente é uma parcela pequena, manter os seus privilégios, enquanto os outros ficam dependendo, né, dos investimentos, e muitas vezes eles não chegam, na maioria das vezes eles não chegam, esses investimentos, então a qualidade de vida acaba sendo abalada. A qualidade de vida dessa grande parcela da população, ela é menor do que aquela pequena parcela da população que mantém os meios, que mantém uma economia maior, que mantém um desenvolvimento maior, um acesso maior. Mas e no Brasil? Como que a gente pode transformar, pensar na desigualdade social, trazendo para o Brasil, que tem as suas especificações, né, tem as suas peculiaridades? O Brasil, atualmente, ele ocupa a posição 79 no ranking aí do Índice de Desenvolvimento Humano, que é o índice que define a qualidade de vida, se há acesso a direitos básicos, se a taxa de analfabetismo ela é alta ou ela é baixa, se há trabalho, se há uma distribuição de renda mais justa ou menos justa. Então o Brasil está atrás de vários países, como Chile, vários outros países, lógico, os países do Atlântico Norte. Só que é estranho pensar porque, ao mesmo tempo, o Brasil, ele também é a nona economia do mundo. E quando a gente fala nona economia do mundo, a gente está falando de um segmento da economia que é o país que produz a nona riqueza do mundo. E ele já ocupou a oitava, já ocupou a sétima. Eu lembro quando ele chegou à sétima posição, todo mundo ficou pensando. Só que nas aulas que eu dava daquele período, eu já alertava sobre isso. O fato da gente ter a nona posição na economia mundial, de maneira geral que a gente está falando aqui, tá? Não especificamente, porque você tem várias ramificações no pensamento econômico. De maneira geral, quando a gente pensa, tem a nona e a gente mantém a posição 79 no ranking. Por quê? Justamente porque o fato de você ter a nona economia não significa que você tem uma distribuição dessa riqueza, não significa que você tem uma distribuição mais justa sobre tudo que é produzido, né? Então, a ideia é pensar o seguinte, é a nona economia, mas essa economia está nas mãos de quem? Essa é a pergunta que a gente tem que fazer. E os fatores que levam à desigualdade social no Brasil estão justamente ligados à má distribuição de terras, de riqueza. Eu falei isso para vocês já em aulas de história, por exemplo, que quando a gente tem, eu gosto, no Brasil dá para você ligar muito a questão da terra, que a gente teve e tem ainda uma elite agrária muito forte, que lá no século XIX a gente chamava de aristocracia rural, que era escravista na maioria das vezes, que quando foi feita lá a Lei de Terras de 1850, que disse, a primeira Lei de Terras do Brasil, que dizia que apenas aquelas pessoas que possuíssem o poder de compra poderiam ter acesso à terra por compra ou doação do Estado. Então aquelas terras que ainda não eram, de certa forma, descobertas, elas não poderiam ser ocupadas por parte da população, justamente porque elas automaticamente pertenceriam, nesse caso, ao Estado. Isso fazia com que a parcela da população que era de ex-escravos, que estavam se formando, vários ex-escravos no século XIX, durante o processo, na nossa aula de história a gente falou isso, e muitos imigrantes italianos e alemães que estavam chegando aqui, que eram pobres, tirava deles o acesso à terra. E mantinha-se apenas aqueles que já possuíam terra antes de 1850 e também aqueles que tinham poder de compra. Então, nesse caso, seriam uma elite rural, né? Nesse caso aí, uma aristocracia que fazia funcionar as coisas economicamente no Brasil. E depois a gente passa, inclusive, para a República Velha, basta lembrar da República, né? da política do café com leite, dos governadores, as oligarquias no poder. Será que isso mudou tanto? Não mudou tanto assim. A gente, às vezes, você tem direitos garantidos, mas ainda se mantém uma desigualdade social muito grande. Basta você pensar numa bancada ruralista que tem um poder econômico muito forte no Brasil, na política brasileira. Então, pensar na desigualdade social no Brasil, a gente pensa na nossa história. É por isso que a história, ela contribui nesse caso com a sociologia para entender o nosso presente. Eu falei na aula quarta-feira agora, na primeira aula sobre introdução aos estudos históricos, sobre a importância das ciências vizinhas. Tá vendo como é que a gente não pode
separar, a gente tem que pensar nas ciências vizinhas, uma contribuindo com a outra. E vale lembrar também que o Brasil hoje, tá, eu estou falando em 2019, mantém um índice aí de pardos e pretos no Brasil, autodeclarados, ele subiu nos últimos anos. E hoje, com 205 milhões de habitantes, a população de pardos e pretos soma aí mais ou menos 96 milhões de pessoas. E também vale lembrar, a gente pega essa ideia da história para pensar o quanto que a gente teve a escravidão africana no Brasil, e mesmo com o fim da escravidão em 1888, lá com a Lei Áurea assinada lá, feita pelo Congresso Brasileiro, assinada pela Princesa Isabel, o quanto que a vida dos ex-escravos, na verdade, ela mudou, de certa forma, a forma de exploração, mas ela não melhorou. Então a gente mantém um índice de desigualdade, o que causa vários fatores, causa o racismo, causa vários fatores para a gente destruir aquele mito da democracia racial feito lá nos anos 30, um deles foi o Gilberto Freire. A gente tem que pensar muito mais no Florestan Fernandes, a gente precisa tratar a desigualdade social, ela também ligada a fatores raciais, fatores étnicos no Brasil. Elas estão diretamente ligadas, então o Brasil tem as suas peculiaridades. Enfim, isso é uma prova de que o sistema de meritocracia, ele não funciona. Ele não funciona porque para termos uma meritocracia, nós teríamos que ter pessoas com qualidade, com igualdade de condições para poder chegar aos pontos, para poder chegar às conquistas. E não acontece isso no Brasil, isso não acontece necessariamente em grande parte dos países. Agora, como que se mantém essa estrutura da sociedade? A estrutura da sociedade, aí a gente vai dar um nome importante na sociologia, que vai ser a estratificação social. Que seria a estrutura, sabe quando você estuda lá no feudalismo que você tem a pirâmide, que lá clero, nobreza, camponesa? Então, a gente está falando de uma estrutura. Isso a gente vai dar o nome aí de estratificação social. Dentro do capitalismo existe uma estratificação social, elaborada por alguns sociólogos. Do feudalismo tinha, na Roma Antiga tinha a sua estratificação social, a estrutura da sociedade. Um sociólogo importante, que a gente já trabalhou várias vezes aqui, o Karl Marx, ele trabalha com a ideia de que essa estrutura social, essa estratificação social, ela se mantém muito por fatores econômicos. São os fatores, através da ideia da infraestrutura, da superestrutura também, né, que eu já falei para vocês, está na playlist a nossa aula de Marx que eu explico, materialismo histórico e dialético, que aqueles que mantêm os meios de produção, os meios não são necessariamente um meio de consumo, a gente está falando de meios de produção, que no caso aí que o Marx está falando, ele está falando de uma burguesia que mantém os meios de produção, acaba se mantendo no topo dessa estratificação social enquanto poder econômico, que acaba tendo mais direitos, acaba mantendo seus privilégios. Enquanto isso, a outra parte, que a gente está falando aí do proletário, produz a riqueza para os detentores dos meios de produção. Vende a sua força de trabalho e produz a mais-valia para os burgueses, para a burguesia detentora dos meios de produção. Isso é um fator de desigualdade, isso causa desigualdade. E não é só, por exemplo, às vezes a gente fica pensando que é uma questão binária, burguesia e proletário, existem também outros estudos. Do Marx, por exemplo, ele fala também, inclusive, dos lupeproletariados, né, que seriam, o lupeproletariado seria aqueles que estão à margem da sociedade, até mesmo dentro do sistema e dos proletários. Então a gente está falando de mendigos, a gente está falando de profissionais do sexo, né, as prostitutas, que estão à margem, que não estão ligados necessariamente ao meio de produção. E um outro sociólogo que cabe muito bem destacar aqui é o Max Weber, aquele do final do século XIX, início do século XX, que a gente tem aula também, um dos pilares também da sociologia, alemão Max Weber. Ele trabalha com a ideia de que não são só os fatores econômicos que levam a essa estratificação social, essa estrutura que a gente tem dentro do capitalismo. Ele trabalha com a ideia também do status. O status que se mantém privilégio. Status que podem ser adquiridos através de honra, de filiação, de prestígio, por exemplo. Vou dar alguns exemplos para vocês aqui. Então não são só fatores econômicos para o Max Weber. Vou dar alguns exemplos para vocês. Pensa numa comunidade de certa forma carente.
E no centro dessa comunidade existe uma pequena igreja, que faz parte dessa comunidade de certa forma carente. Então, o padre dessa igreja, o padre que pertence a essa igreja, o pequeno clero que está ali, ele, para essa concepção que a gente está falando aqui, do Weber, esse pequeno padre, ele mantém um certo status dentro dessa comunidade, o que causa uma desigualdade. Certo? Então você tem todos esses fatores, sabe? A desigualdade social ela acontece de várias formas, em vários locais, em vários tempos históricos. Gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que vocês tenham esclarecido, tenha servido de alguma forma para vocês, esses pontos que a gente trabalhou aqui. Bom, eu vou ficando por aqui. Foi um grande prazer. Não deixa de curtir esse vídeo porque ajuda demais o canal. Tem vídeo todo dia aqui no canal Parabólica. Eu vou ficando por aqui mesmo. Assim, um grande prazer, enorme prazer. Amo vocês. Beijo. Fui! Bom fim de semana, hein?